Sintoma é um efeito visível de um problema que pode ter acontecido, que está acontecendo ou que já aconteceu aí na sua empresa. É aquilo que você vai sentir que dói, que incomoda, vai te chamar a atenção. E geralmente a gente sai para resolver aquilo lá. Opa, deu um problema, vamos resolver. Quando você trabalha apagando os incêndios, você está atuando no sintoma. Pode ser uma reclamação de um cliente, pode ser aquela venda que você esperava que fosse fechada, fez uma visita, explicou certinho para o cliente e não foi fechada. Pode ser o cliente que você atende já há alguns anos ali não está renovando. Por que ele não está renovando? Agora que eu vou lá perguntar para ele o que está acontecendo. Pode ser o seu time que esteja errando em alguma fase, em alguma parte aí do atendimento. Pode ser atraso técnico, atraso de alguma informação que ele pediu. Isso pode já estar sendo a partir de retrabalhos que vêm sendo feitos no cliente e mesmo assim ele está insatisfeito e você não está acompanhando, porque resolver o sintoma é sempre aquela situação de última hora, é de você estar apagando o incêndio. A causa raiz já é um motivo, por que aconteceu, aquele motivo que gerou, né? A parte estrutural mesmo que gerou aquele problema. Normalmente não é tão visível, não aparece logo no primeiro andar. E aí você precisa parar e tentar entender o que está causando aquele problema. Pode ser uma falta de um processo, falta de padronização, falta de treinamento da sua equipe, falta de critérios para atendimento dos clientes, um atendimento comercial, um atendimento técnico, falta de gestão da empresa, pode ser uma falta de decisão clara sua, do dono da empresa. Quando você resolve a causa raiz, você impede que outros problemas, que outros incêndios comecem a pegar. Meu nome é Bruno Fernandes e eu vou dar alguns exemplos aqui de sintomas e causas raízes. Mas antes, se você gosta dos meus vídeos, se você já me acompanha aqui no YouTube, clica no like, se inscreve no canal, o canal No Controle está crescendo bastante e eu conto com vocês aí para acompanhar, assistir outros vídeos, se você acha que isso pode ser importante aí, as informações para a sua empresa, se já implantou algo que eu falei em outros vídeos aqui, deixa seu like, dá essa moral aí, beleza? E vem comigo. Então vou dar alguns exemplos, né, de sintoma e de causa raiz. Quando acontece, por exemplo, uma reclamação de um cliente, você vai agir no sintoma. Então o cliente ele reclamou, aí você vai lá, liga para o cliente, pede desculpa, tenta entender o que aconteceu, refaz o serviço, dá um desconto para ele para tentar não perder aquele cliente. Problema resolvido? Resolvido em partes, né? Só daquele cliente. Atuar já na causa raiz, o que você estaria fazendo? Pô, beleza, o problema já aconteceu, a insatisfação já aconteceu, mas aí eu tenho algumas perguntas a me fazer, a fazer junto da minha equipe, junto ao técnico que fez o atendimento. Por que o cliente reclamou? De onde veio o erro dele? Foi da parte da execução? Foi uma promessa errada do comercial? De repente ofereceu alguma coisa, não colocou ali na ordem de serviço e o técnico não entregou lá na ponta. Então foi uma expectativa mal alinhada entre quem? Estava na ordem de serviço e o técnico não executou, ou então o cliente conversou aquilo com o vendedor da empresa e aí o vendedor não colocou descrito isso, ou simplesmente o cliente não falou nada e depois ele estava cobrando lá no final. Pode acontecer várias situações, a gente precisa investigar. Foi uma falta de padrão técnico? Foi um erro recorrente? É um erro que ele já vem acontecendo
com aquele mesmo técnico ou com a equipe inteira, foi um erro mais pontual, e aí a gente fala de algumas causas raízes mais comuns, né? O que acontece por trás que a gente pode estar agindo para resolver aquele sintoma. Então é o time comercial que promete alguma coisa e aí o técnico vai lá e não realiza, e o cliente ele vai reclamar. Então, qual que é a correção? É a gente treinar o nosso time comercial a pegar todas as informações que o cliente passou e descrever como o técnico ele tem que realizar aquele serviço, né? Pode ser o técnico que não está seguindo o padrão. Por quê? Porque não existe aquele padrão, porque ele não foi treinado, porque você não tem um processo de padronização. Então, o que eu preciso fazer? Melhorar o treinamento técnico da minha equipe, porque aí eu vou evitar que isso aconteça em outros clientes também. Eu estou trabalhando na causa raiz. Pode ser uma ordem de serviço faltando informações? Pode ser. O que eu tenho que atuar? Nos checklists. Quais checklists, quais perguntas o vendedor ali, quem faz o agendamento, seja uma secretária ou até você mesmo, né, que faz os atendimentos e não anotou, não descreveu tudo que foi combinado com o cliente. Então precisa ter um checklist de perguntas ali, de informações que você vai colocar na ordem de serviço. Ou o cliente que não foi educado sobre o serviço. Pô, eu tenho um problema lá de barata periplaneta. O cliente liga na empresa e fala que tem barata aparecendo no local. O técnico vai lá e vê que a barata está morta, está de ponta cabeça. Será que foi um erro do técnico que não explicou? O técnico não teve esse treinamento? Ou foi o comercial que não perguntou? Só que uma coisa aconteceu, a gente precisou parar a equipe para deslocar um técnico novamente por uma situação que já tinha sido resolvido, porque o pesticida ele não espanta, ele mata, mas também o cliente não sabe, então a gente precisa educar os nossos clientes através de perguntas, através de conversas, certo? Se você acha tudo isso muito difícil, pô, eu tenho que elaborar isso, eu tenho que treinar, eu tenho que padronizar, eu tenho que ter roteiro, eu tenho que ter script, eu tenho que ter checklist. Olha, eu tenho um curso que eu desenvolvi, está na Hotmart, é um curso voltado para o setor de vendas e o setor comercial. Então, se você acredita que a sua empresa esteja precisando aí de dar uma melhorada ou até implantar do zero esses processos comerciais, eu vou deixar no link aqui do vídeo, pode me procurar, manda um comentário aqui que eu vou responder e vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Um exemplo 2, pô, estamos com um problema no setor de vendas, baixo fechamento. O que a gente atua no sintoma? Então, beleza, eu ligo para o cliente, não, vamos trabalhar agora com desconto. A agenda está vazia, vamos dar desconto para todo mundo. Vamos baixar o preço do serviço, vamos fazer uma promoção. Só aí você está atuando no sintoma, não tem cliente. Eu vou baixar minha margem de lucro para poder fechar mais clientes, né? Você fecha essas vendas hoje, mas vai matar a margem amanhã. O cliente ele vai ficar mal acostumado. Na próxima ele vai querer desconto. Quando você dá desconto sem ter um porquê daquele desconto, o cliente ele fica mal acostumado ou às vezes ele nem valoriza o seu serviço. Então, nessa situação de falta de vendas, vou atuar na causa raiz. E aí algumas perguntas que a gente precisa se fazer são perguntas que dói, que incomodam mesmo, mas são as perguntas que vão direto na raiz daquele problema. Aonde que eu estou perdendo? É no primeiro contato do cliente? É na visita técnica que a gente não está sabendo explicar bem, a gente não está, o vendedor é novo, ele não está sabendo explicar direito para o cliente,
ou é na proposta que a gente está demorando muito para enviar a proposta, ou é uma proposta muito simples, precisa de uma proposta mais profissional, ou é no follow-up, é no acompanhamento. Não, a gente fez a proposta, enviou e depois não perguntou mais nada para o cliente. Isso tudo é muito importante no setor comercial, fazer o acompanhamento, porque se tem uma outra empresa que o cliente está cotando e o vendedor lá está dando uma atenção, está negociando, chama o cliente, a possibilidade dele ter fechado com a outra empresa é grande, aí você está perdendo o negócio e nem sabe por quê, né? É no preço ou no valor percebido do cliente, porque eu posso estar, a minha empresa cobrar mais, eu tenho uma entrega melhor, só que lá no momento da venda, o vendedor, você não está sabendo explicar para o cliente quais são os diferenciais do seu atendimento, qual a garantia que você trabalha, se você é uma empresa licenciada, se você vai ligar depois para saber como é que foi, né? Se tem um índice aí de qualidade, de resolver mesmo, de dar o suporte para o cliente, tudo isso é importante, né? Quebrar as objeções durante a venda, tudo isso é valor percebido. Se você não mostra isso para o cliente, você só passou o preço para o cliente, preço por preço, ele vai escolher pelo mais barato, né? O cliente, ele precisa entender a diferença entre nós, entre a minha empresa, entre a sua empresa que tem uma qualidade, entre o barateiro, né? Quais que são as causas raiz mais comuns do comercial? Falta de processo comercial, falta de script, tudo isso que eu falei que a gente tem lá no treinamento. Script, uma proposta muito fraca ali, que não mostra um profissionalismo muito simples, que não chama a atenção, né? Só mostra o preço ali no final, ou nem envia uma proposta, né? Então, é um time que não sabe defender o valor da empresa, é o dono, geralmente a causa raiz, a gente precisa entender que está no dono, porque se a empresa, os colaboradores, os funcionários não estão entregando, é você, o dono da empresa, que não está ensinando. A equipe é reflexo diretamente da mentalidade do dono. Então, não adianta falar mal dos colaboradores que não tem uma equipe que entrega, que tem técnicos ruins, que o seu comercial não atende bem, porque isso diz mais sobre você do que a sua própria equipe. Então, é necessário a gente desenvolver todos esses materiais, ter uma política clara de desconto, ter treinamentos de negociação, né? Quais indicadores que eu tenho ali com o meu time de vendas, taxa de conversão, as perdas aconteceram por qual motivo? E aí eu vou conseguir mensurar um resultado melhor, né? Vendas previsíveis, vendas mais saudáveis, clientes que têm que ficam com a gente por mais tempo na empresa. Vou dar aqui mais um exemplo para vocês. Cliente que fechou o contrato com a empresa e aí na hora de renovar o contrato não fechou, né? Sintoma, porque o cliente achou caro. Não renovou porque falou que tinha uma outra empresa lá que fez mais barato, né? Quase isso é uma desculpa do cliente, não é a causa. Às vezes ele está insatisfeito por alguma coisa, porque se você está atendendo bem, ele vê valor, ele fala assim, opa, eu pago um pouquinho mais, mas essa empresa me atende muito bem, né? Então a causa raiz é o quê? Mesmo que e principalmente nesses que estão insatisfeitos, você ir conversar com o cliente, liga para ele, fala, ô cliente, tudo bem? O que tá te deixando insatisfeito? O que você deixou de ver de valor no nosso serviço, né? Houve algo que o técnico fez que deixou insatisfeito, referente ao controle mesmo. Aí às vezes ele vai falar, não, marquei aqui, não veio ninguém, eu tô com problema de pragas, né?
não estão me mandando os relatórios, ou a outra empresa me ofereceu uma documentação melhor, ou assim, ninguém me liga aqui para nada, para saber como é que tá, só vem no dia aqui, o cara entra 15 minutos ali, passa, não fala nada com ninguém. Uma coisa eu digo, os clientes eles dão mais valor, né, para uma conversa do que simplesmente para um bom serviço. Então é muito importante parar e conversar com o cliente, seja com o colaborador, porque é ali onde você vai conseguir identificar quais as necessidades. Ah, beleza, mas a gente faz isso. Você faz? Tem certeza? E o seu técnico, que está lá na ponta executando o serviço, será que ele está fazendo isso também? Então, atacar essas causas raiz. Pode ser que esteja acontecendo o quê? Uma falta de um acompanhamento, uma falta de um relatório, uma falta de um pós-venda, uma falta de um processo ali de treinamento, certo? Você precisa ter essas correções, ter uma rotina junto aos seus funcionários e junto ao cliente também. Enviar os relatórios, ter um script de renovação, saber que eu tenho que entrar em contato com aquele cliente quantos dias antes de vencer, até um pouco antes de vencer, e falar com aquele cliente, ver como é que está a satisfação. Sabe que está chegando ao final do contrato, a gente precisa entrar em contato com aquela empresa para ver como está o nível de satisfação, porque não é na hora de renovar que eu vou tentar apagar o incêndio, Aí eu não vou agir na causa, eu vou estar agindo no sintoma. E aí, quando a gente age no sintoma, é muito mais difícil de controlar. E a gente fica só agindo no sintoma e isso custa muito tempo, certo? Então, se o mesmo problema ele acontece mais de uma vez, isso não é erro, é uma falta de processo. E se a sua empresa ela vive resolvendo sintoma, a empresa vive cansado, é uma empresa que depende do dono o tempo todo, é uma empresa que não consegue desenvolvimento, é uma empresa que em algum momento ela estagna. A empresa, quando trabalha na causa raiz, quando você tem um tempo de qualidade para analisar o que está acontecendo, a empresa cresce. E para finalizar, vou falar uma ferramenta simples de se utilizar no dia a dia para saber sintoma versus causa raiz, Sempre que surgir um problema, é uma ferramenta dos 5 porquês. É você ir perguntando o porquê até chegar naquela causa raiz. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um cliente reclamou. A gente geralmente chega no quinto, tá? Mas pode ser que, dependendo das boas perguntas, o porquê daquilo você consiga chegar na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta. Mas geralmente é os 5 porquês, tá? Então, o cliente reclamou. Por que o cliente reclamou? Porque a execução falhou. E por que a execução falhou? Segundo porquê? Porque o técnico que não seguiu o padrão. Mas por que o técnico não seguiu o padrão? Porque não existia nenhum padrão. Então, é o quarto porquê. E por que não existia nenhum padrão? Que o técnico errou, que a execução falhou e que o cliente reclamou. Porque o dono nunca parou para criar um treinamento, um padrão na aplicação. Então, a causa raiz, geralmente, ela termina no dono, certo? Quando você não cresce, é porque você vive apagando os incêndios. Você vive dando desconto, correndo atrás do problema. Quando dá muito desconto, esse desconto, na verdade, ele não está sendo dado para a empresa, ele está sendo tirado para a empresa, para o seu cliente, Ele está sendo tirado da sua empresa, é algo que você poderia estar investindo, E aí você vai continuar sempre correndo atrás do problema. E você cresce quando você cria um padrão, cria processo, treina a sua equipe e cobra a execução. Beleza, pessoal? Então,
Hoje é isso aí. Vamos para cima, né? Agir na causa e não só no sintoma, beleza? Espero que tenham gostado. Hoje é isso aí, então. Valeu, tamo junto.